Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa nossa disciplina optativa de tutela coletiva, uma disciplina que me faz muito bem pro coração. Eu amo esse tema e vai ser muito legal. Estou muito feliz de poder compartilhar aí algumas discussões bem interessantes sobre tutela coletiva com vocês nesse semestre, tá? Eu estou gravando esse vídeo bem introdutório para falar com vocês sobre algumas questões iniciais da nossa disciplina, falar sobre o nosso plano de aula, sobre como eu penso algumas das atividades, as temáticas que vamos discutir e uma palavrinha ainda também muito inicial, muito introdutória sobre o que é esse universo da tutela coletiva, né? Por que é importante nós termos aí uma disciplina de um semestre para pensarmos só na tutela coletiva. Por que ela é tão relevante? Claro que tem aí um pedacinho do meu amor pela tutela coletiva, né? Tem um pedacinho de tudo que eu coloco aí a respeito da tutela coletiva, mas é justamente essa questão e essas problemáticas em torno disso que eu quero trazer para vocês. Daqui a pouquinho, depois que vocês verem esse vídeo e derem uma lidinha ali num texto bem inicial que eu coloquei para vocês, ali na pasta da disciplina, nós conversaremos pessoalmente para eu explicar melhor os procedimentos de avaliação, a ideia do debate que eu gostaria de fazer com vocês até ali no final do próximo bimestre, enfim, e todas as demais questões que for do interesse de vocês, ok? Qual que é a ideia dessa disciplina, né, gente? Ela é uma disciplina optativa, teremos aula ali todas as quintas pela manhã, no segundo horário, para estudarmos a tutela coletiva. A ideia é trabalhar com temáticas específicas sobre essa, claro, tutela coletiva. E o que isso abrange, né? Primeiro nós precisaremos pensar do que nós estamos falando. Por que existe uma tutela coletiva e no que ela se contrapõe ou não à tutela individual, né? Elas são ideias contrapostas, elas são ideias complementares. Nós estamos falando de técnica, nós estamos falando de procedimento, nós estamos falando de processo. O que é processo coletivo? O que é tutela coletiva? O que é técnica coletiva? O que é ação coletiva? Onde que a ação civil pública entra nisso? A ação popular é uma forma de ação coletiva? E o IRDR é uma técnica de coletivização ou não? Tudo isso vai ser importante nós vermos aqui. O que é esse sistema coletivo, né? Como é um sistema todo próprio, e nós vamos estudar aqui e entender que ele tem uma configuração própria, nós também vamos estudar o que chamamos de microsistema processual coletivo. Nós não temos um código de processo coletivo. Claro que o Código de Processo Civil se aplica, nós falaremos muito do Código de Processo Civil. Ele se aplica tanto na medida em que ele ilumina a compreensão de tudo que se aplica ao processo coletivo, como também porque ele traz técnicas de coletivização que agregam a esse sistema coletivo. Então também vamos olhar para o código, mas além do CPC nós temos um microsistema do qual ele faz parte, que é composto por várias leis esparsas, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, o Código de Defesa do Consumidor, que vão aí nortear, orientar a aplicação desse sistema coletivo. Também vamos entender. Depois vamos entender também a que direitos tudo isso se aplica. De que direitos estamos falando? É o direito da Thaís de cobrar uma dívida qualquer? É o direito de revisar um contrato? É o direito de obter um medicamento para Thaís contra o Estado? Isso é tutela coletiva? Pode vir a ser? O que, afinal de contas, é a tutela coletiva? Claro que nós estamos falando aqui de interesses da coletividade e há uma classificação de alguns tipos de direitos que podem receber tratamento coletivo. Também vamos estudar isso, né? As classificações desses direitos, quais são eles, algumas classificações muito mais modernas e mais atuais a respeito disso, né? Também vamos falar de tudo isso. Okay? Depois que tivermos uma compreensão aí muito geral desse sistema todo, né, do processo coletivo, da tutela coletiva, nós vamos olhar um pouquinho para a legitimidade coletiva, a legitimidade ad causam, para a propositura de ações ou para o manejo de técnicas coletivas, que é muito diferente também. Claro, envolve aí uma série de entes que são legitimados para a propositura dessas ações. A Thaís sozinha não pode propor uma ação para obter a tutela, a proteção de toda a coletividade. Não é assim que funciona. Existem entes que podem. Vamos entender quem eles são, vamos entender que requisitos eles têm que atender para isso e vamos trabalhar muito a ideia de representatividade adequada, num diálogo aí com a teoria deliberativa, né? Num diálogo bem importante com o direito constitucional.
Não tem como nós pensarmos ações coletivas se não tivermos esse olhar sobre a teoria da deliberação, da participação democrática. Isso é muito importante também, passaremos por essa parte, por essa questão. Também vamos olhar para a sentença e para a coisa julgada que se produzem em ações coletivas. Vamos olhar também para o procedimento das ações coletivas. Vamos falar então das técnicas de coletivização, da possibilidade de coletivização para a produção de uma prova, do IRDR, que é uma técnica de coletivização, de outras possíveis técnicas de coletivização que o nosso sistema apresenta. Vamos falar de mediação, conciliação coletivas. É possível haver mediação coletiva? É possível realizar negócios jurídicos processuais coletivos? O que é esse tal de termo de ajustamento de conduta, esse TAC, de que se ouve falar? É possível fazer um acordo coletivo? O acordo dos planos econômicos que envolveu os bancos com relação aos planos Bresser, Verão e Collor, por exemplo, foi um acordo coletivo, ele vale? Quais são as regras para isso, né? Quando nós falamos de ações coletivas, gente, nós estamos falando de um ente legitimado, como é o caso do Ministério Público, como é o caso de uma associação, como é o caso, por exemplo, da Defensoria Pública, que vai ingressar com uma ação não para a tutela do seu direito. O Ministério Público, a Defensoria Pública, uma associação estarão ali para defender em nome próprio, eles são a parte do processo, mas direito alheio, é a defesa de nome próprio de direitos alheios, um direito que é da coletividade, de uma coletividade que eu a princípio não consigo identificar. Várias pessoas possuem aquele direito. Ao invés de cada uma entrar com a sua ação, vem o Ministério Público e entra com uma ação para tutelar o direito de todas elas. Mas essas pessoas não vêm todas para o processo. Por isso que nós temos que pensar nesses limites. Será que um acordo que o MP celebre nessa ação pode vincular todo mundo, mesmo quem não estava lá? Não estavam, era o MP que estava. Mas como que eu posso fazer para que essa representação que o Ministério Público faça nessa demanda seja adequada, seja decente, resulte numa decisão boa para a coletividade, né? Ou não prejudique a coletividade? Será que pode prejudicar? Será que não pode prejudicar? Todas essas questões nós vamos estudar aqui. Vamos também olhar para formas de liquidação e execução coletiva. Afinal de contas, nós vamos ver que nesse processo acontece a prolação de uma sentença genérica coletiva. A sentença lá na ação do Ministério Público vai condenar o réu a pagar para todas as pessoas que integrem uma coletividade determinado valor, a fazer para todas as pessoas que integram determinada coletividade uma determinada ação, a não fazer algo, a entregar algo, enfim, nós temos ali uma decisão genérica que vai alcançar toda a coletividade. Depois, como que funciona a execução? Se eventualmente esse réu não cumpre essa sentença, como que eu, Thaís, que faço parte dessa coletividade, cobro? Consigo executar? É uma execução individual? A execução pode ser coletiva? Como que isso funciona, né? Nós vamos então também trabalhar todas essas questões. Passei aí de forma muito geral sobre todos os temas que estão ali no plano de aula. Vocês já devem ter dado uma olhadinha no nosso plano de ensino e no nosso plano de aula do primeiro bimestre para entender que questões são essas que nós vamos estudar. Vamos passar aí então por todo o universo de tutela coletiva de forma muito dialogada com vocês, né? Como que nós vamos fazer? A cada aula eu vou gravar um vídeo como esse, vai ser um pouquinho maior do que esse, que é introdutório, com a temática da aula. Claro que não com todos os pontos da aula, a ideia é que nós possamos discutir isso depois. Vou passar para vocês um texto breve sobre a temática da aula para que vocês leiam, além de um roteiro, né? Um roteiro com alguns conceitos, um material que eu mesma vou preparar para vocês. E vocês vão então assistir o vídeo, ler esse roteiro e ler os textos. Também vou disponibilizar a cada aula para vocês um roteiro inicial do que vai acontecer na aula, então fiquem atentos a esse roteiro. Lá vai constar de tal hora leitura, assistir o vídeo, de tal hora leitura do texto, cases que eu vou trazer para a gente trabalhar algumas das questões. Então, sempre depois do vídeo, depois do texto, vocês vão ter exercícios que vocês vão analisar, casos práticos que eu vou trazer para que depois nós possamos discutir
fechar aí um aprofundamento maior dessa matéria, tá? Depois, no horário que eu também vou deixar marcado ali no roteiro de vocês, nós vamos nos encontrar no Collaborate para tirar todas as dúvidas de vocês, para fazer um aprofundamento sobre algumas das questões e para discutirmos juntos os casos. É muito importante que vocês venham para esse momento, tá, gente? Para que nós possamos aí dialogar, aprofundar esse aprendizado da melhor forma possível, ok? O que eu quero fazer com vocês também é um debate sobre alguns casos muito importantes, paradigmáticos sobre o processo coletivo. Eu vou selecionar alguns casos, nós vamos nos dividir em grupos, vocês vão estudar tudo que nós passarmos nessa matéria à luz desses casos. Então, se estamos olhando para a legitimidade, vocês já saberão que o caso de vocês, por exemplo, é o caso dos planos econômicos. Então, nós vamos olhar, o grupo responsável por isso, né, vai olhar para o caso dos planos econômicos pensando, será que a legitimidade aqui foi legal, foi bacana? Será que a representatividade foi adequada? Que elementos faltaram? O que poderia ter sido utilizado, né? Nós vamos então estudar depois, por exemplo, a questão da competência nas ações coletivas, a concertação de atos, por exemplo, que é muito legal para olhar nas ações coletivas, e vamos olhar para esses casos também. Então eu quero definir com vocês desde já, na semana que vem, que casos vão ser esses, para que cada grupo fique responsável por um, para que vocês já possam ir pensando as questões de todo o semestre à luz também desses casos. Lá no final do quarto bimestre, nós vamos agendar 2, 3 aulas em que faremos debates sobre todos esses casos. Então, vocês trarão os casos, examinarão os casos com base em todos esses pontos que nós estudaremos no decorrer do semestre, e aí nós faremos um debate sobre isso. Depois eu passo os parâmetros desses debates para vocês, ok? Depois, no nosso encontro de daqui a pouquinho, depois que vocês verem esse vídeo, eu explico melhor como as coisas vão funcionar, método de prova, de avaliação. Não vou ficar cansando vocês nesse vídeo para isso, ok? Esse vídeo tinha como intenção apresentar uma visão muito introdutória ainda da nossa disciplina, para que na semana que vem nós possamos iniciar efetivamente a análise dos conteúdos. Vejam esse vídeo, portanto. Deem uma lidinha no texto bem introdutório, que vai também mostrar para vocês um pouco da ideia de construção aí de um processo coletivo, de uma tutela coletiva de direitos, para que daqui a pouquinho possamos conversar. Mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa nossa disciplina. Estaremos juntos aí, bem felizes por isso, nesse semestre. Um beijo, até daqui a pouco.